Fala pessoal, tá começando mais um podcast Bola da Rodada e hoje a gente vai falar para vocês sobre os vários resultados da terceira rodada do Brasileirão Açaí 2020. Agora nós temos aqui a terceira rodada, né? Como vocês sabem, os jogadores voltando a jogar e alguns times estão saindo melhor do que o esperado e outros que achávamos que iam sair bem estão sendo bem medíocres, vamos dizer assim. Exatamente, eu acho que times aí que vinham bem antes da quarentena agora estão mostrando um péssimo futebol. Nessa rodada também tem times voltando ao normal, voltando a jogar bem. Temos várias coisas aí. Então vamos começar com o primeiro jogo aí, um jogo que fez a gente voltar a acreditar no Flamengo, que foi Flamengo e Curitiba. O Flamengo jogou até bem, ganhou de 1-0 só, um placar bem magro, mas jogou melhor, jogou muito melhor que o Curitiba. E a gente ontem viu aquele Flamengo antigo, um Flamengo com muita infiltração, um Flamengo com jogadas pelos lados e o Arrascaeta também jogando muito. Assim como todo time do Flamengo. Fala aí pra gente, Yuri, o que você achou desse jogo aí, Flamengo e Curitiba? O Flamengo jogou melhor, o Coritiba não está indo muito bem, está com o jogo meio lento, não está conseguindo atacar muito bem. E o Flamengo, por outro lado, conseguiu, né, infiltrar o campo do Coritiba. E nisso saiu a consequência, né? Veio o gol, poderia ter sido mais, porém foi uma boa partida. Agora vamos passar para o segundo jogo, um jogo bem interessante também, só que acabou como 0-0, né? Grêmio e Corinthians, dois times que já estavam aí na Série A, times grandes, né? Quase um clássico, pode-se dizer, mais ou menos assim. Porém, né, nenhum dos dois jogou muito bem, eles não buscaram realmente ter um bom jogo, não buscaram o gol, e nisso veio o resultado do 0-0. O que você achou? Exatamente, eu concordo com você, eu acho que o Corinthians não vem jogando bem já há um tempo, né? Poderia ter ganhado o Atlético na última rodada, mas não conseguiu segurar a vantagem. E ontem também não jogou tanto assim. Nos primeiros minutos de jogo teve um pênalti no Jô, que o juiz não marcou, um pênalti muito escancarado, e que não olharam no VAR, não sei por quê. E no segundo tempo teve um pênalti marcado agora. Foi também pênalti, os dois foram, mas um foi marcado e outro não. Em cima do Diego Souza, que no duelo contra o Cássio ele sempre treme. A gente não entende o que é isso, mas ele tremeu novamente, chutou o pênalti para fora. Acabou no 0-0, o Cássio salvou o Corinthians de novo, fez boas defesas, né? E esse jogo ficou no 0-0. Acho que o Grêmio poderia sim ter saído com a vitória pelo volume de jogo, né? Jogou mais o Grêmio sim. Não tomou gol, a zaga bem segura como sempre, mas no 0-0 ficou de bom tamanho aí pro Corinthians. Vamos pro terceiro jogo, São Paulo 1, Vasco 2, né? O Vasco 2, São Paulo 1, que foi a partida foi em São Januário, na casa do Vasco. O Vasco que vem jogando muito bem, já tem um tempo aí, né? O time do Vasco foi muito bem ajustado pelo Ramon, que é seu técnico, e bateu o São Paulo por aproveitar melhor as oportunidades. O São Paulo teve mais posse de bola, finalizou mais, teve um volume de jogo maior, mas deu brecha na defesa. A defesa do São Paulo, que ano passado foi a menos vazada do Brasileirão, esse ano já começa muito mal. E tomou aí 2 gols do Germancano, que é um cara que joga muito, artilheiro aí do Vasco. E foi merecida, sim, a vitória do Vasco por 2-1. Acho que foi um placar bem justo. Eu gosto bastante do Vasco, né? De todo o futebol que eles apresentam. É um futebol rápido, que busca o gol, vai pro ataque, né? Do jeito que você falou, teve mais atividade. Enquanto o São Paulo, eu vejo que ele é um pouco mais lento, fica mais em defensiva, procurando uma brecha ou talvez um contra-ataque. Mas achei que foi um placar justo pela partida, pelo desempenho mostrado pelos jogadores. 2-1 Vasco. Na questão, eu acho que de contra-ataque não, porque o time do São Paulo é realmente, como você falou, ele é muito lento. E falta aquele jogador. E outra coisa, vou puxar um gancho aqui, para aproveitar de falar sobre São Paulo. Vai ter parece que voltou à tona as trocas entre Everton e Luciano do Grêmio. Luciano do Grêmio que tem 50% só, o Grêmio tem 50% dele, os outros 50% no time europeu, que me fugiu o nome. E o Grêmio quer o Everton do São Paulo, não o Everton Cebolinha, que o Everton Cebolinha, como todos sabem, foi pro Benfica. Vamos ver qual vai ser o desenrolar aí
dessa, dessa história. E falando de Corinthians também, e Flamengo, que a gente já falou, o Flamengo tá procurando lateral direito agora, Júlio. Já que o Rafinha foi embora, então ele já rumores aí que eles vão atrás do Fagner, rumores também que eles estão indo atrás do Guga, do Atlético Mineiro, que até ano passado comemorou o título do Flamengo na Libertadores, postou nas redes sociais e foi punido. Então vamos ver qual vai ser o desfecho dessa história e tudo que acontecer e vai trazer para vocês aqui. Eles estão se ajustando, né? Fazendo contratações, vendendo jogadores. E começo de campeonato é assim. Vamos passar para o próximo jogo. Atlético Mineiro e Ceará. 2-0 para o Atlético, que vem fazendo aí vem tendo aí um desempenho muito bom, né? É um dos favoritos, pelo menos pelo que apresentam todos os times até enquanto. O Atlético é um dos favoritos sim a ganhar o campeonato. Fez agora um 2-0 para cima do Ceará. O Atlético vem jogando aí muito bem, vem atacando muito, pressionando o adversário e tem um lance certeiro, consegue finalizar os gols que começa, né? Conseguiu esse 2-0 e isso demonstra também uma boa defesa, né? Ele não tomou muitos gols até agora no campeonato. Exatamente, tomou poucos gols aí o Atlético, tomou apenas 2 o Corinthians, né? O resto ele não tomou gol. E o Atlético no segundo tempo voltou com bateria redobrada. Marrone fazendo uma ótima partida, 2 gols, sofre o pênalti, bate o pênalti muito bem, fez outro gol ali, um contra-ataque. 2-0 para o Atlético, um jogo bem seguro do Atlético também, ali atrás principalmente. O Ceará até teve uma chance de empate e foi nessa chance de empate eles tomaram um contra-ataque e o Atlético Mineiro fez o segundo gol. E com certeza o que você falou é totalmente correto. O Atlético Mineiro é um dos grandes favoritos a ganhar esse título, já que só tem ele com 9 pontos, né, no campeonato, podendo chegar a 9 também agora. Somente o Bahia e o Vasco da Gama, que tem um jogo atrasado cada um. Cada um tá com 2 jogos, eles ainda tem um jogo atrasado. Se ganhar, chega a 9. Caso não ganhe, na próxima rodada a gente vai ver o que vai acontecer com esses dois times aí. Vamos pro quinto jogo agora. Palmeiras e Goiás. Júlio, esse resultado surpreendeu, para te falar a verdade. O Goiás com vários desfalques, muitos desfalques mesmo. Quase 10 jogadores do Goiás infectados aí foram desfalques nesse jogo. E o Palmeiras com um time praticamente completo. É muito complicado dizer sobre o que aconteceu com esse Palmeiras. O Palmeiras abre o placar e toma o empate do Goiás numa falta do Rafael Vaz, que sempre bateu muito bem falta, só que a barreira pulou e ele foi inteligentíssimo de bater por baixo. O time do Palmeiras não colocou ninguém embaixo da barreira, sempre fica aquele homem embaixo ali para o pessoal não bater lá. O Rafael Vaz percebeu isso, aproveitou, fez um golaço de falta e empatou o jogo. E o Goiás continuou, segurou o jogo, jogando só no contra-ataque, segurou bem. E o gol do Palmeiras foi do Gustavo Gomes, um escanteio muito bem batido pelo Gabriel Menino, que é um jogador da base do Palmeiras aí, muito bom. Os garotos do Palmeiras estão surgindo, mas o Palmeiras ainda não ganhou de nenhum time da Série A, o que é meio que um vexame aí, né, Júlio? Por enquanto, temos aí 2 empates. Pode-se dizer que sim, que é meio que um vexame, mas, né, pelo menos eu como palmeirense digo que pelo menos nós não perdemos de 3-0 para o Atlético Goianiense, como fez aí o Flamengo. E sobre esse jogo, foi um empate, nenhum dos dois jogou muito bem, na verdade. Foi um jogo bem parado, bem mais concentrado na área morta do campo. Tivemos 2 gols aí no primeiro tempo, depois ficou por isso mesmo. E é isso que eu vejo. Falta. Você, como palmeirense, eu queria até mesmo te fazer uma pergunta. Você não acha que com um elenco desse do Palmeiras, não era um elenco para brigar por título com o Rony, com o Luiz Adriano, com vários jogadores aí de extrema qualidade? O que será que está acontecendo com esse Palmeiras para ele não ter ganhado nenhuma ainda esse ano? Não só nesse ano, como no ano passado, está faltando uma organização técnica, né? Falta um técnico que saiba o que fazer, né? Como se fosse o Mister, É meio que né? o Que Luxemburgo teve, tá meio perdido ali, né? No Palmeiras ainda, ele não acha um time sim, ideal para jogar. sim, o Palmeiras tem um elenco muito bom, talvez até
né, ou melhor, ou um dos melhores aí do campeonato, porém o time não está conseguindo se encaixar direito, não está conseguindo buscar as jogadas necessárias para chegar ao gol, e quando chega, não está conseguindo fazer, não está conseguindo colocar a bola para dentro, né? Então, o que falta é isso, os jogadores bons, um elenco bom a gente já tem. O que falta é uma organização técnica, né, indicando, ó, você ataca por aqui, você vem por ali, entendeu? Do lance, desde a base, desde a posse de bola no campo defensivo, até passar para o ataque e chegar ao gol. Vamos agora ao próximo jogo, meu amigo Matheus. Temos aí um 3-1 do Santos para cima do Atlético Paranaense. O Atlético aí paranaense, que vinha jogando bem, também tem ótimos jogadores, porém acabou tomando 3-1 do Santos, que vinha meio perdido também, não fez nenhum jogo muito bom recentemente e conseguiu agora esse 3-1, né? Eu acho que jogou bem, procurou bastante jogadas e conseguiu encaixar as bolas. Aí conseguiu uma vantagem clara para cima do Atlético Paranaense, que ficou bem perdido durante o jogo. Não conseguiu organizar a sua linha de defesa e nem passar para o ataque como deveria ter feito. A linha de defesa do Atlético realmente foi muito confusa ontem e o ataque não se encontrou. O Atlético toca muita bola no meio de campo, mas não tem objetividade e me lembrou muito o jogo do São Paulo contra o Fortaleza e contra o próprio Vasco também. Eu acredito que o Atlético Paranaense tem tudo para dar a volta por cima. Ele perdeu seus 100% nesse jogo, né? E perdeu 100% com uma derrota, que é pior ainda. Mas tem que dar os méritos para o Santos. O Marinho, em uma noite iluminada, jogou muito. O Marinho deu aí 2 assistências, ainda fez o gol, o terceiro gol. O Felipe Jonathan, que golaço do Felipe Jonathan, uma bomba na gaveta. Soteldo voltando a marcar também. O Santos voltando a se reencontrar com o comando do Cuca. Vamos ver daí para frente como é que vai se portar esse Santos e o próprio Atlético Paranaense. Vamos aí para o próximo jogo, Júlio. Fluminense 2-1 no Inter. Fluminense que aí já vinha fazendo bons jogos, empatou com o Palmeiras, perdeu o primeiro jogo pro Grêmio, mas perdeu assim, jogando bem, não jogou tão mal, mas perdeu o jogo. E agora, finalmente, a vitória veio. O Fluminense ganha sua primeira aí no Campeonato Brasileiro desse ano, em cima do Inter, que estava 100% de aproveitamento. O Inter que jogou muito bem também, abriu o placar com o Guerreiro, o seu artilheiro, Guerreiro artilheiro, né? Até rima. E para quem é Inter aí, eu tenho uma notícia muito triste para vocês. O Guerreiro, no jogo contra o próprio Fluminense, rompeu o ligamento cruzado do joelho e não joga mais essa temporada. Ou seja, o Inter perde o seu principal goleador. Vamos ver como é que o Inter vai se sair sem o Guerreiro aí. E o mérito do Fluminense, Nenê, que bateu 2 pênaltis excelentes pela experiência que ele tem. Bateu muito bem, um ele bateu alto, o outro deslocou o goleiro. 2 pênaltis aí infantis do Palmeiras, mas do Palmeiras não, desculpa, do Inter, né? Um braço e o Cuesta fazendo um pênalti muito infantil, não percebeu a passagem do Evanilson. E mérito do Fluminense e preocupação pro lado do Inter. O Inter jogou melhor, né? Se não fosse os pênaltis, o Fluminense terminaria sem conseguir encontrar o gol, enquanto o Inter já vinha jogando melhor aí, tipo, não é de muito tempo que ele vem jogando bem, porém conseguiu uma melhora nas últimas rodadas. E eu acho que se não fosse essas bobeiras que eles deram de entregar esses pênaltis para o Fluminense, eles teriam sim capacidade de ganhar e até talvez, quem sabe, ampliar o placar para um 2-0 ou um 2-1, quem sabe. Na questão do Inter jogar melhor do que o Fluminense, eu discordo, eu acho que o Fluminense jogou melhor que o Inter. Em todo jogo. O Inter achou um gol ali com o Guerreiro, que tem esse faro goleador aí. Mas o Fluminense jogou melhor o jogo inteiro. E eu acredito que a vitória foi totalmente merecida aí na parte do Fluminense. Bahia, Bragantino. O Bahia conseguiu uma vitória de 2-1 para cima do Bragantino. E, em minha opinião, o Bahia conseguiu jogar melhor. Fez jogadas que eu achei até bonitas, né? De passes para o lado, né? Passes de calcanhar. Conseguiu arrancar esses 2 gols.
esteve mais no ataque, né? Conseguiu penetrar mais a área de maneira perigosa, enquanto o Bragantino, né, que mesmo tendo esse 2-1, que não é nenhuma humilhação, não é nenhuma derrota clamorosa, o Bragantino não jogou muito bem. Eu acho que ele poderia fazer melhor, né? Mas vamos lá, acabou de mudar toda a gestão do time, né? Ele acabou de ser comprado. Ainda tem muitas esperanças para ele, porém os jogadores ainda têm que se encontrar, ainda tem que, né, desenrolar uma certa afinidade e um certo entendimento de jogo, entrosamento também, que vai fazer eles conseguirem resultados melhores. A verdade é que o Bahia conseguiu ali os gols, né? Eu acho que não diria que o Bahia jogou muito melhor que o Bragantino, não. É igual a gente comentou no último EP. Se você não viu, corre lá para assistir antes de ver esse daqui. Eu acredito que o Bragantino ainda falta muito a facilidade de a bola ir no rumo do gol. Eu acho que eles tiveram muitas chances, mas chutaram um pouco ao gol, no gol, acertaram um pouco o gol. Chutaram muito até, mas acertou pouco o gol. E eu acredito que o próprio Bragantino poderia ter saído com a vitória, mas não tá tendo eficiência na hora de finalizar. Tá acertando aquele último passe, tá acertando os passes, estão saindo o jogo, mas acaba que a gente vê que o Bragantino tá com falta de eficiência aí no chute. Já empatou duas aí no campeonato, agora perdeu uma, tá com 2 pontos só. Não tá indo bem, alguma coisa tem que mudar. E eu acredito que seja essa eficiência na hora de chutar. O Bahia ganhou, jogou bem. Eu acho que até o segundo gol teve ali uma carga, o segundo ou o primeiro, eu não me lembro. Teve uma carga do jogador do Bahia no jogador do Bragantino, mas o juiz não entendeu assim. Bahia saiu com a vitória e merecido. Eu concordo nessa parte do Bragantino, como a gente comentou até da última vez, que o que mais estava fazendo a diferença na hora de chegar à vitória ou não é a precisão dos lances, né? E o Bragantino ou não tem um jogador com a qualidade técnica necessária para acertar esses gols na hora que chega perto do gol, na zona de ataque, ou tá faltando somente um treino aí dos atacantes. Mas é por isso que eu me mantenho muito esperançoso com relação a esse time, né? Acho que eles conseguem sim fazer um ótimo jogo e se eles melhorarem esse detalhe da precisão, eles conseguem até brigar pela ponta da tabela do Brasileirão. Beleza, vamos pro nono jogo dessa rodada. Atlético Goianiense e Sport de Recife em Goiânia. O Atlético que veio de uma vitória perfeita contra o Flamengo, não teve nenhum erro naquele jogo. Começa jogando bem e teve uma expulsão infantil demais, 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 demais. O jogador do Atlético tinha sido atendido, saiu de campo. Aí o jogador do esporte alça uma bola ali na lateral e ele, fora de campo, volta sem o juiz autorizar. O jogador já tinha amarelo, o juiz deu o segundo, foi expulso merecidamente, mas muito infantil. Depois da expulsão, o jogo foi só do esporte. O esporte dominou o jogo, ficou com a bola, finalizou mais. Eu acho que até que poderia ter saído com a vitória, pelo volume de jogo que o esporte teve, mas essa questão de volume de jogo é muito complicada, porque às vezes o volume não vence jogo e tem que ter o resultado. E o esporte tentou, não conseguiu, fez o gol ali no finalzinho, depois do chute do Elton, que resbalou, caiu no Iago Maidana, fez o gol, e saiu, foi um bom resultado pro Atlético, que depois dessa expulsão poderia ter até perdido o jogo. O Atlético, que vinha jogando bem nas outras partidas, começou bem nessa aqui. Depois desse detalhe, né, da expulsão, se perdeu, tipo assim, começou a jogar mal, não teve mais o jeito, o modo de jogar que tinha antes, né? Talvez eles só se desconcentraram, talvez eles sentiram a falta do jogador, Se bem que uma mas expulsão sempre desestabiliza o time, né? Até porque você sim, ensaia suas jogadas com 11 jogadores, não com 10. E é mais complicado, né? Quando o cara é expulso, é complicado pro treinador e pro time que treinou a mesma coisa a semana inteira, ter que fazer uma coisa com o jogador a menos. exatamente foi inesperado, né? Pegou os jogadores do Atlético de surpresa.
Mas eu acho que eles conseguiram até segurar bem, né? Saíram, entre aspas, ganhando com esse empate. Foi bom não só para o esporte, mas como para eles, porque para eles, né, tinha o risco de perderem. Pelo menos aí conseguiram arrancar um pontinho e seguir em frente. Agora vamos para o 10º jogo dessa terceira rodada, Fortaleza e Botafogo. Tivemos aí um empate, né? Os times não conseguiram chegar direito e finalizar uma jogada para buscar o gol. O Fortaleza e o Botafogo são dois times que não vêm jogando aí muito bem, né? O Fortaleza, em minha opinião, vem fazendo um campeonato um pouco melhor, porém, né, foi um jogo bem pacato. Eu achei que o Fortaleza conseguiu se sobressair um pouco, porém o Botafogo também não jogou muito mal, eu diria. Mas foi um empate, foi um placar justo, digamos. Né, o jogo foi bem ruim, para te falar a verdade. Terrível, os dois times muito mal tecnicamente. Eu perdi meu tempo assistindo esse jogo. Poderia estar fazendo outras coisas, mas o jogo foi muito ruim mesmo. O Rogério precisa ajeitar esse time do Fortaleza, assim como o Paulo Autuori precisa ajeitar o time do Botafogo, porque foi terrível. O Fortaleza conseguiu fazer um gol, mas estava claramente impedido. O Botafogo ali teve uma possível revisão de um pênalti, mas também não foi muita coisa, não foi nada. O jogo foi muito ruim mesmo. O Fortaleza consegue seu primeiro ponto no Brasileirão depois de 3 jogos. Perdeu aí os primeiros e agora empatou. O Botafogo foi para mais um empate, né? E o jogo foi muito ruim mesmo. Vale ressaltar isso novamente, porque foi péssimo. Os dois times precisam se encontrar em campo e melhorar a sua dinâmica de jogo. É isso, Júlio. Os jogos dessa semana já foram. Vou falar bem rapidamente da tabela. Primeiro lugar, Atlético Mineiro, com 9 pontos, seguido de Vasco, Inter, Bahia, Atlético Paranaense, todos com 6 pontos. Lembrando que o Vasco e o Bahia têm um jogo a menos. Aí vem o Grêmio com 5 pontos, Atlético Goianiense com 4, que também tem um jogo a menos. Temos Santos, Fluminense e Sport, todos com 4. O São Paulo vem mais embaixo com 3, Flamengo com 3, Palmeiras 2, Botafogo 2. E o São Paulo, o Botafogo e o Palmeiras têm um jogo a menos, né? Aí vem Bragantino e ali na beira, na pontinha, tem o Corinthians com 1 ponto, mas também com um jogo a menos. Na zona de rebaixamento, por enquanto, temos Goiás com um jogo a menos, Ceará, Fortaleza e Curitiba, que não fez nem mesmo um pontinho nesse Brasileirão maluco. É isso aí, Shafiq. Vamos passar agora que terminamos de comentar os jogos da terceira rodada. Vamos dar nossos palpites para a quarta rodada. Teremos aí, começando pelo Flamengo e Grêmio. Eu acho que vai dar empate, nenhum dos dois times está jogando muito bem, e os dois são tecnicamente razoáveis para o bom. Então acho que vai dar 1-1 ou 2-2. Olha, eu queria dizer que a gente foi muito mal, primeiramente, nos palpites da terceira rodada. A gente precisa melhorar isso, viu, Júlio? Porque nosso aproveitamento está bem ruim, mas dessa a gente vai acertar aí, certeza a maioria. Eu acho que no Flamengo e Grêmio, para mim, dá empate 1-1. Acho que os times são bem equilibrados. Segundo jogo, Atlético Paranaense e Palmeiras. Nessa aí eu acho que o Atlético vai conseguir uma vitória de 1-0 ou 2-1 para cima do Palmeiras, não vai ser muito fácil. Porém, aquela coisa lá, o Palmeiras até que consegue fazer o gol, porém não busca ele, não vai atrás, né? Não tem uma estratégia definida. Então, 2-1 ou 1-0 para o Atlético Paranaense. Essa, na verdade, eu aposto numa vitória do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras pode se jogar bem. O Atlético, como a gente viu, foi muito desorganizado no jogo. Então eu acho que pode dar sim Palmeiras, 2-0 Palmeiras. Próximo jogo, então, Goiás e Fortaleza. Meu palpite para Goiás e Fortaleza é uma vitória do Goiás, que apesar das suas debilitações, seus jogadores que estão faltando, vem jogando muito melhor que Fortaleza. 1-0 Goiás. Concordo com você, cara. O Goiás aí, mesmo tendo perdido alguns jogadores, tendo esse problema aí, está conseguindo jogar melhor. E o Fortaleza não está muito bem. Então, 1-0 Goiás, vou com você. Beleza, vamos para o próximo jogo aí. São Paulo e Bahia. São Paulo e Bahia. Bahia vem de 100%. O São Paulo perdeu o último jogo, mas eu acho que o São Paulo vai se reencontrar em casa e conseguir uma vitória.
Eu, como São Paulino, torço por isso também, mas vou de 2-0 São Paulo aí em cima do Bahia. Eu discordo, eu acho que se tiver uma vitória de São Paulo vai ser difícil. O Bahia aí jogou bem, na minha opinião, no último jogo. Tá conseguindo fazer jogadas até mesmo ensaiadas. Então eu digo 1-0 o Bahia. Vamos agora para o próximo jogo, Ceará e Vasco. O Vasco veio aí de uma vitória, eu achei que ele jogou bem. Então, por causa disso, eu aposto em um 2-0 pro Vasco. Vou com você. Eu acho que o Vasco vai vencer sim, vem jogando muito bem esses jogos. O Ceará que não vem fazendo um bom campeonato. Vou de 3-0 Vasco. Corinthians e Coritiba. Nenhum dos dois vem jogando muito bem, porém eu aposto na qualidade técnica superior do Corinthians. Eu vou de 1-0 Corinthians. O Coritiba vem jogando muito mal mesmo. Ainda teve uma expulsão aí no último jogo contra o Flamengo. O Corinthians também não vem jogando bem, mas o elenco do Corinthians com certeza é melhor que o do Curitiba, que não se encontrou nesse Campeonato Brasileiro. 2-0 Corinthians. Beleza, vamos pro próximo jogo. Internacional e Atlético Goianiense. Entre Internacional e Atlético Goianiense, eu acho que dá Inter, apesar da falta do Guerreiro. O Inter tem um elenco muito qualificado, tem jogadores que podem fazer ali a função dele. Não igual, porque ele é o artilheiro do time, mas eu acho que dá Inter 2-1 pro Inter em cima do Atlético. Eu vou de empate, acho que esse jogo aqui tá bem equilibrado. O Atlético Goianiense teve aí uma expulsão no jogo passado que desequilibrou o time. Porém, acho que ele vai conseguir se virar no próximo jogo e vai dar 1-1. Certo, vamos de Botafogo e Atlético Mineiro. Esse jogo eu acho que nosso palpite vai ser meio que unânime. Apesar do Botafogo jogar em casa, jogou muito mal o último jogo, não conseguiu nenhuma vitória no campeonato ainda. E o Atlético tá embaladíssimo. Eu vou de 2-0 no Atlético Mineiro, fora os ameaças. Atlético vem sim jogando muito bem e o Botafogo, pelo contrário, né, não vem aí demonstrando um bom desempenho. Por causa disso, eu vou de 2-0 para o Atlético Mineiro. Temos aí Bragantino Fluminense. Nenhum dos dois times vem aí jogando muito bem, como nós falamos. Porém, eu acho que o Bragantino já vai começar a demonstrar sua evolução. Eu digo 2-1 para o Bragantino. Olha, eu discordo de você. Eu acho que o Fluminense vem jogando bem, sim. Eu acho que ele vem tendo uma boa sequência, não conseguiu alguns resultados, mas vem jogando bem. Apesar de tudo, o Bragantino já passou da hora de vencer. Eu acho que o time vai dar uma acordada. E vou de 1-0 Bragantino. Isso aí, último jogo, Sport de Recife e Santos. O Santos aí conseguiu um bom resultado no último jogo e o Sport conseguiu um empate, né? Mas eu não acho que foi muito bom. Por isso eu vou de Santos 3-1. Na verdade é que o Sport jogou mal no último jogo. Poderia ter ganhado o Atlético, que jogou com um a menos. Praticamente 35 minutos do jogo, mais ou menos. E o Santos jogou demais. Marinho iluminado. Eu vou de vitória do Santos, mas vitória magra, 1-0. É isso aí, gente. Esse foi o quarto episódio do Bola da Rodada. Não esquece de seguir a gente no Instagram. A gente tá quase batendo 100 seguidores. Corre pra lá, segue a gente lá. A gente tá postando todos os jogos do Brasileirão aí. Tá bom? A gente vai estar produzindo memes, postando pra vocês. Postando o gol a cada segundo. Também os gols ali no momento. O vídeo dos stories. Segue lá, manda pros seus amigos, manda pro seu coleguinha, manda pro seu amigo que torce pro rival no trabalho. E é isso aí, a gente quer ver esse Instagram bombar e esse podcast também. Valeu, meu amigo Júlio. Estamos aí postando conteúdo de comédia e informação. Você que não tem tempo aí para acompanhar todos os jogos e queria ver os resultados, pelo menos, dá uma olhada lá, mostramos os gols, falamos sobre o desempenho de cada jogador, né, os que se destacam e os times que estão indo bem ou mal, se os pênaltis foram justos ou não. Além disso, você pode sempre conversar lá com a gente, mandar uma mensagem, fazer um pedido. É isso aí, pessoal. A gente tá sempre aberto a opiniões novas aí. Só mandar pra gente, pergunta o que a gente achou do jogo, a gente vai responder. Depois, quando o Instagram bater mais ou menos 200, 250 seguidores, a gente abre uma caixinha de perguntas, vamos conversar nas stories também. Beleza? É isso aí, Júlio. Muito obrigado e até o próximo rodada do Brasileirão. Não se esqueçam que quinta-feira ou sexta aí já sai o outro episódio da Champions depois dos jogos. Beleza, galera? Então fiquem ligados.